Oi, torcedor do Fortaleza. Oi também para você que acompanha sempre o Jogada do Leão. É o seu podcast onde a gente traz aqui as notícias sobre o Tricolor de Aço, comenta as fases, fala sobre histórias importantes, tudo voltado para o Fortaleza Esporte Clube. Sempre comigo, Fernanda Alves. Nós temos um encontro marcado às sextas-feiras, 8h30 da noite, aos domingos na Verdinha, às 11 da manhã. Na sexta-feira, sempre na TV Diário, na Verdinha, às 11 da manhã, aos domingos. E também no seu principal tocador de podcast, Spotify, Deezer, é você quem escolhe. E claro, sempre no nosso canal no YouTube, @JogadaSVM, você pode acompanhar estes e outros episódios. E hoje não tem como não falar, infelizmente, da eliminação precoce do Fortaleza na Copa do Brasil. É um cenário que ninguém esperava. Se esperava que o Fortaleza conseguisse vencer a equipe do Retrô por toda a questão da história, das folhas salariais diferentes, dos patamares em que cada equipe estão, mas agora são águas passadas, não adianta mais chorar o leite derramado. É comentar, analisar como serão os próximos passos, principalmente sobre o jogo contra o Cruzeiro, contra também a equipe do Racing pela Libertadores. E hoje, para conversar com a gente, nós temos dois convidados especiais, o Matheus Mourão, que é do Expresso Tricolor. Nós já tivemos aqui o Paulo Matheus do Expresso Tricolor e hoje recebemos aqui o Matheus. E ele que é da casa, nosso comentarista, que é fera, sabe demais, Daniel Farias, mais uma vez aqui com a gente. Meninos, Matheus, seja bem-vindo ao Jogada do Leão. E Dani, sempre bom estar com você aqui, mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Prazer, Daniel, prazer. Um abraço, um abraço para todo mundo dos torcedores do Fortaleza que estão aqui com a gente. Eu vou pedir, Fernanda e Daniel, para que você me convide num dia mais fácil, tá? Porque a situação do Fortaleza realmente está bem complicada na temporada. A gente já está acabando o mês de maio e parece que o time ainda não conseguiu se encontrar. Então a gente vai ter muita dor de cabeça, mas os temas difíceis são os melhores para conversar e vamos debater um pouco sobre essa fase do Fortaleza e tentar achar uma explicação para o que aconteceu. É isso aí. Tudo bem, Fernandinha, Matheus? Um prazer estar aqui com vocês. Todo mundo está acompanhando o Jogada do Leão. Realmente, Fernanda, é uma eliminação que, óbvio, a gente ainda vai conversar com mais detalhes, destrinchar, tentar entender o que levou o Fortaleza a essa eliminação, mas fato é que é uma eliminação que ninguém esperava. Né? O torcedor do Fortaleza, no início da temporada, eu digo assim, quando se imagina uma Copa do Brasil, quando se pensa, o Fortaleza foi para a Libertadores, então ele vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil, então a gente imagina que ele vai conseguir avançar. Quando houve o sorteio, se imaginava que, apesar das dificuldades, das lutas que o Fortaleza vem enfrentando nessa temporada, conseguisse avançar de fase, afinal de contas, tem um elenco superior, tem uma folha salarial mais alta, tem qualidade para isso. Né? A gente já viu, recentemente de uma leve melhora, a gente viu o time que ganhou de 4-0 do Colo-Colo, 5-0 do Juventude, enfim. Mas cabe a reflexão. Né? Será que essa eliminação é um ponto fora da curva ou é a consolidação de um começo de ano realmente muito ruim do Fortaleza, muito abaixo daquilo que se criou a expectativa diante de contratações, de permanências, de investimento? Então, são esses fatores que não é apenas um, mas são vários fatores, é uma construção, né, departamento de futebol, jogadores, comissão técnica, enfim, que a gente vai tentar avaliar para entender, porque eu acho muito importante que nesse momento, apesar de ter a importância de você se recuperar, deixar um pouco de lado, mas você precisa também olhar com a intenção de entender o que é que a gente fez de errado para que a gente não repita esses mesmos erros na Libertadores, que a gente vai ter uma decisão agora contra o Racing, na própria Copa do Nordeste, que tem um mata-mata pela frente, no Campeonato Brasileiro, que é a grande competição do Fortaleza. Então, eu acho que precisa se superar de um lado, mas, ao mesmo tempo, olhar para esse passado recente e aprender com os erros que o Fortaleza tem cometido para não cometê-los mais para frente. E aí, analisando a temporada de 2025, pensando quando o Tricolor escolhe fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Os investimentos traz nomes como Davi Luiz, Paul Fernandes, Daverson, Diogo Barbosa, atletas que têm experiência na Libertadores, e esse investimento, dito pelo clube, foi justamente pensando em toda essa temporada. Se imaginava esse cenário? Eu vou tentar fazer o paralelo com o que você trouxe. Há duas análises do Fortaleza em duas épocas, vamos dizer, por mais que sejam perto, 2 meses, mas a gente sabe que futebolisticamente falando, de um mês para outro muda muita coisa, né? Muito tempo. Na final do Campeonato Cearense, teve um pronunciamento do Alex Santiago, diretor de futebol da SAF do Fortaleza, naquela época, onde ele falava que o time não parecia não se encontrar, parecia que o time não estava dando liga, que tinha, sim, trabalho dos jogadores, da diretoria, mas que, naquele momento, o Fortaleza não conseguiu se encaixar, não conseguiu desempenhar o bom futebol.
E ontem, na coletiva de fim de jogo, né, o Vojvoda ele fala que o ano não deu certo, que até agora o Fortaleza não conseguiu encontrar o ponto certo do bolo, Fortaleza não conseguiu encontrar ainda as peças necessárias para fazer com que o time funcione. Então a gente vê uma mesma análise, um mesmo diagnóstico do clube, há 2 meses de distância, e parece que o Fortaleza não está encontrando o ponto certo para fazer com que alguns problemas que aconteceram extra-campo, como questão de relacionamento com o torcedor, que já foi trago pelo próprio Marcelo Paes, e questões de problemas de funcionamento dentro do próprio campo, que não conseguiram ainda ser solucionados. E eu acho que isso é muito sintomático quando você faz 2 análises com a distância temporal relevante dentro do campeonato e você não consegue mudar o foco de análise, mudar e entender. Porque já foi falado em autocrítica lá em março, né? Então, será que essa autocrítica levantada em março não foi suficiente para resolver problemas pontuais que vêm se repetindo, né, ao longo da temporada? Eu acho que isso é um ponto já a se analisar. E eu fico preocupado e achando que aquelas vitórias de 4-0 e 5-0 que a gente citou, na verdade, foi uma oscilação do clube, do que vem sendo a média de futebol praticado pelo Fortaleza. E isso vem tirando o sono do torcedor, preocupando bastante, porque nem com variações de sistemas táticos, nem com variação de jogadores, parece que o Vojvoda vem encontrando o ponto para resolver essas questões que o Fortaleza vem enfrentando agora, né? Eu concordo totalmente. Eu acho que desde o início da temporada, Fernanda, existia aquela expectativa dentro do próprio torcedor, e era um próprio discurso que era trazido a público pelo próprio Vojvoda no final das partidas, da diretoria de futebol, que em algum momento essa consolidação, essa evolução do Fortaleza ia ficar evidente. Então, o Marcelo Paes, por exemplo, em uma das coletivas que ele deu, ele falou: o Fortaleza é um time que cresce em finais. Então, ele assumia que naquele momento ainda estava num processo de evolução, jogadores novos tinham sido contratados, alguns ainda não estavam no ritmo ideal, como na temporada passada, onde o Fortaleza termina super em alta, dentro do G4 Brasileirão, classificação para a Libertadores, né? Então, existia essa expectativa de que no momento em que as coisas começassem a apertar, né, chegasse a final do Campeonato Cearense, chegasse o início da Série A, chegasse o início da Libertadores, que envolvia e cercava a torcida numa expectativa, afinal de contas era a segunda oportunidade que o Fortaleza estava tendo de disputar uma fase de grupos de Libertadores, o que é algo histórico, mas se esperava que nesse momento, né, o Fortaleza crescesse de desempenho e voltasse a ser aquele Fortaleza que a gente conhece, o Fortaleza do Vojvoda, intenso dentro de campo, que mesmo diante de desafios grandes, enfrentar grandes equipes de futebol brasileiro e sul-americano, daria uma resposta positiva, né, talvez nem sempre em resultado, mas pelo menos na forma de se comportar, né, jogar com vontade, jogar com garra dentro de campo, que é uma característica do Fortaleza Esporte Clube. Mas o problema, na minha visão, é que essas partidas foram chegando, esses momentos decisivos e importantes foram chegando, e essa resposta não aconteceu. Essa evolução não foi consolidada. O que a gente via era leves momentos de melhora, de evolução, mas que não eram consistentes. Em que sentido? Que na partida seguinte ou 2 partidas depois se voltava a ter a oscilação. Sim. Eu acho que esse é o grande problema do Fortaleza. Quando se vence aquelas 2 partidas, em 2 jogos você faz 9 gols e não sofre nenhum, o torcedor poderia imaginar mais uma vez, agora vai. Teve gente brincando assim, feliz ano novo, começou o ano para o Fortaleza. E aí, na partida seguinte contra o Bucaramanga, a gente já vê um pouco mais de dificuldade. No jogo contra o Vasco, perde por 3-0 e agora uma eliminação contra o Retrô, onde o Fortaleza não jogou bem. Então, vai muito além até mesmo do próprio resultado. Mas em termos de atuação, é um Fortaleza que oscila muito. Num jogo joga um pouco melhor, no outro cai de rendimento. Até dentro do próprio jogo, né? Dentro do próprio jogo, exatamente. Ontem, por exemplo, a gente viu, o primeiro tempo do Fortaleza foi péssimo. No segundo tempo, eu não digo nem que foi um bom segundo tempo, abafa, né? Mas pelo menos o Fortaleza tentou pressionar na base do abafa, da pressão, porque precisava daquele resultado, porque estava vendo o risco de acontecer o que aconteceu, ir para os pênaltis e infelizmente, ser eliminado da Copa do Brasil. Então, eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente avalia o Fortaleza, é um Fortaleza de muita expectativa para 2025, Sim. mas de pouca realização dessa expectativa, porque o Fortaleza que se imaginava que seria o Fortaleza de 2025, ele nunca chegou a se consolidar. A gente viu lampejos desse Fortaleza em alguns jogos, mas não é uma Fortaleza consistente daquilo que se imaginava. E aí, diante dessa não concretização do Fortaleza para 2025, que era uma expectativa e a realidade é outra, como analisar essa eliminação precoce, tendo em vista que o Fortaleza perde a classificação e perde também financeiramente? São mais de 3,6 milhões de reais que iriam para os cofres do clube.
Fortaleza a gente tem que analisar os 180 minutos, né? Tanto os 90 minutos lá quanto os 90 aqui. Por mais que a gente fique mais com a imagem do que foi o jogo de ontem, né? A gente tem que analisar os dois jogos juntos porque eles contam uma história, né, em conjunto, né? E a gente analisando os 180 minutos, a gente vai pensar ali, se a gente conseguir colocar mesmo na ponta do lápis os minutos em que o Fortaleza foi realmente superior, a gente vai pegar talvez uma faixa de 20 a 30 minutos dos 180, né? Foi no final já, até o Fortaleza marcar o gol do segundo tempo, até marcar o gol nesse jogo passado, e também no abafa, quando já estava perdendo por 1-0 também no segundo tempo no jogo passado. E um fato muito curioso em relação a essas duas partidas é que o Fortaleza enfrenta um Retrô com dois técnicos diferentes de um jogo para outro. Então, assim, até em questão de padrão de jogo, e a gente tentar levantar, não, mas o Retrô é um time que tem um trabalho, que está organizado, tem continuidade, que tem continuidade, que não é o caso. Não é o caso. É o 12º colocado da Série C, onde o Fortaleza não conseguiu, com dois técnicos e dois trabalhos diferentes, ser superior a um adversário em que, se você analisar peça por peça, né, vai ser... Se a gente falar aqui que não é 11-0, a obrigação do Fortaleza, dito que está em Série A, né? Com certeza. Então, a principal dificuldade do Fortaleza nos dois jogos se viu na criação de jogo. É um time que não consegue realmente superar, principalmente a marcação no meio, adversário. É muito, vamos dizer assim, entre aspas, fácil marcar o Fortaleza, porque como os meias eles jogam muito de frente e eles ocupam espaços muito lateralizados no campo para tentar dar superioridade numérica nas pontas, o Fortaleza ele vem sofrendo consequentemente com a falta de uso dos seus atacantes. A bola chega sempre muito mascada, ou então sempre muito marcada os atacantes. E a referência, tanto o Davidson quanto o Lucero, eles ficam basicamente sem função dentro de campo. Perdidos, né? Exatamente. Isso é a fórmula do resultado em si, como um todo. Porque se você tem um time onde você não consegue tratar a bola com cuidado e ainda tendo muita dificuldade na recomposição defensiva, o Fortaleza sempre mostrando esse problema de correr para recompor, porque os volantes eles sempre parecem que estão fora de posição. Se você vê o gol, o jogador do Altos recebe a bola do Retrô, ele recebe a bola logo no meio campo, olhando de frente, ele vê a movimentação do jogador partindo pelas costas do lateral, faz um lançamento, esse lançamento dele nem é aquele lançamento rasante firme, é um lançamento onde poderia ter tido uma interceptação, mas a bola rasga a defesa do Fortaleza, o jogador recebe um espaço muito claro para fazer o cruzamento, também sem sofrer pressão, a bola vai cruzar a área toda do Fortaleza, ninguém corta, ninguém chega junto, ninguém faz acompanhamento do atacante, ou seja, é um time que está com claros dificuldades na criação de jogo e o meio-campo também tem que encontrar dificuldade para fechar os espaços e evitar com que essas bolas cheguem sempre atacando os zagueiros. Porque a gente fala que no futebol, os zagueiros, se a bola chegar com 2, 3 jogadores na última linha, os podem ser os melhores zagueiros do mundo. Vai ter problema, vai ter dor de cabeça. E o Fortaleza ele vem encontrando justamente essa desorganização. Tanto que o meio-campo é o setor de jogo do Fortaleza onde mais jogadores foram utilizados e mais combinações foram feitas. E nenhum ainda conseguiu dar aquela certeza. Assim, esse é o meio campo do Fortaleza. Exatamente. A zaga já achou. Parece que a gente tem um encaixe ali com Mancha, com Kusevich. Parece que essa vai ser a tônica da temporada. O ataque também, a gente tem poucas opções, já que o Moisés está machucado, o Breno Lopes tem que jogar mesmo. É o melhor jogador do Fortaleza nesse recorte. O Marinho, querendo ou não, a gente vai tentar justificar se Marinho ou Pikachu, nenhum dos dois está desempenhando grande futebol. Então, realmente vai ser o que o Vojvoda achar que é o melhor encaixe para a partida. Centroavante também, aparentemente o Davidson vai ser o titular mesmo, né? O Lucero muito sem confiança, a gente viu isso até na cobrança de pênalti. E aí fica complicado, né? Porque o meio-campo, que é a alma do time, não consegue desempenhar nem contra um clube que, tecnicamente, peça por peça, é inferior. Exatamente. Quando a gente avalia, Fernando, essa desclassificação do Fortaleza, não é como em alguns casos que a gente já viu na Copa do Brasil, onde um time grande vai enfrentar um time mais fraco, cria, faz um bombardeio, e aí o outro time está jogando bem fechadinho, né? 10 jogadores ali em cima da linha, um paredão ali, e o time não consegue fazer gol, e aí uma bola o time vai lá e mata. Não, a gente fala de um Fortaleza que não jogou bem, que não
conseguiu fazer valer dentro de campo a superioridade que a gente sabe que existe no papel e nos E bastidores. se não fosse o João Ricardo, na verdade, teria perdido o final, né? Exatamente, ó. Sim. Ontem a gente teve, no primeiro tempo, 2 chances com aquele mascote lá. Sem atacante. goleiro. Uma sem goleiro, exatamente. Chutou por cima, o João Ricardo fez defesas importantíssimas. Então, assim, a tragédia poderia ter sido maior. O Fortaleza poderia ter sido eliminado no tempo normal. E isso porque teve dentro de campo uma postura pouquíssimo aguerrida. A palavra que eu acho que a gente pode escrever em alguns momentos era um Fortaleza muito passivo dentro de campo, né? Tanto no aspecto defensivo, porque a gente via ali algumas falhas de marcação, bolas nas costas ali do Davi Luiz, né? Teve um lançamento ali que o mascote recebeu, que ele sai cara a cara com o João Ricardo, né? E a zaga do Fortaleza... O mascote dominou o Davi Luiz totalmente. Exatamente. O próprio lance do gol, né? O jogador recebe a bola ali e tanto o Tinga como o Davi Luiz estavam atrás dele, então o posicionamento não estava interessante. E não foi aquela disparada, né? Exato. Ele vai se movimentando lentamente, Tranquilo, procurando o espaço, né? E sem muito esforço ele recebe a bola ali dentro e consegue finalizar, né, para o gol. No ataque, por exemplo, um problema que a gente percebe, eu pelo menos percebi isso, era um Fortaleza muito espaçado no meio de campo e no ataque. Então, às vezes o Marinho recebia a bola ali na ponta direita e ele reclamava, ele se estressava. Não tem ninguém para tabelar comigo, não tem ninguém perto de mim. Ele ficava chamando, né? Ficava chamando outros jogadores. Então, era um Fortaleza muito apático dentro de campo e que não poderia ser, né? Eu achei muito interessante a postura que o Fortaleza teve em algumas partidas, por exemplo, aquele primeiro tempo contra o Fluminense, que foi um Fortaleza que pressionou, marcou pressão, tentou bombardear o adversário. O próprio jogo contra o Juventude, marca um gol logo no começo, depois tem uma queda, mas aquele segundo tempo do Fortaleza foi com muita vontade, fez muitos gols, criou bastante, e era mais ou menos aquele Fortaleza que se esperava dentro de campo ontem, porque você pensava assim, a disparidade técnica é evidente, o Fortaleza precisa do resultado, está jogando em casa, nada vai impedir o time de fazer isso, mas dentro de campo faltou essa postura. Falhas técnicas, falhas de posicionamento, mas eu acho que muito também falta de vontade dentro de campo. Eu acho que esse também tem sido um problema do Fortaleza. Eu não sei qual é a clara explicação para isso. Não sei se existe alguma questão interna, a gente não sabe, mas a gente percebe nitidamente essa falta de vontade que acaba atrapalhando. Eu acho que essa questão do meio de campo, por exemplo, Fortaleza tende a sofrer muito com a ausência do Lucas Sacha, por exemplo. Ontem foi o primeiro jogo que a gente viu Fortaleza sem o Lucas Sacha, porque em meio a todas essas indefinições do meio de campo do Fortaleza, esses problemas que ele tem enfrentado, tanto na marcação do meio de campo como também da criação, o Lucas Sacha era um alívio ali naquele, porque era um dos jogadores que a gente via que jogava com vontade, mas que na questão da marcação era muito incansável, corria muito, tentava desarmar, ajudava de certa forma ali na saída de bola. Sem o Lucas Sacha, você não consegue enxergar nem no Rossetto, nem no Paul Fernandes essa característica de um jogador intenso, de um jogador que corre bastante, que se esforça para desarmar. Paul Fernandes não... E o Rossetto também está lesionado. O Rossetto entrou no departamento médico também, é inclusive um ponto que depois a gente pode conversar, a quantidade de jogadores lesionados no Fortaleza ultimamente. Mas, enfim, eu acho que essa ausência do Sacha vai ser muito sentido como já foi ontem. E fazendo um paralelo para 2021, onde o Fortaleza tinha um jogador que não tinha tanta intensidade, mas que tinha um passe muito refinado, que era o Felipe, né? E ao lado dele, ele tinha um facilitador de jogo, que era o Ederson. O Ederson, ele era o cara que, quando a marcação estava muito fechada, ele recebia a bola, arrastava a bola, quebrava a linha, ajudava a criação do Fortaleza a funcionar. Desafogava, e não necessariamente tinha um meia muito técnico, mas tinha um meia que ele participava muito em questão da... A bola não queimava no pé dele. Eu não sei se por questão de limitação ou algo do tipo, mas o Matheus Vargas, naquela época, ele contribuía justamente se movimentando entre linhas do time adversário e fazendo com que essa movimentação do Ederson realmente gerasse aquele efeito surpresa. Sim. E parece que até isso o Fortaleza perdeu. Já teve com o Hércules em determinado momento do ano passado, onde o Hércules sempre chegava forte, e ele tenta emular essa função no Sacha. Infelizmente, machucado, não consegue contribuir dessa forma. Né? Exato. Analisando as contratações que a gente já citou no começo para 2025, os nomes, grandes nomes vieram, mas no total são 9. Um destes ainda nem estreou, que é o Rodrigo. Sim. Aí, com exceção do Rodrigo, que a gente não tem como fazer essa análise, como tirar algo de positivo, extrair dessas contratações que reflete no desempenho do Fortaleza, ou o que faltou nessas contratações que reflete também? Assim, se a gente for analisar friamente as contratações e ver dos jogadores que foram contratados, quem a gente vê hoje com aquele emblema, né, de titular, a gente vê que a janela não foi tão efetiva, né? No mínimo, para a gente falar dessa forma. Porque são jogadores em que, em certo momento, chegam ou a ser questionados, como o caso do Paul Fernandes, que até chega muito bem, faz algumas boas partidas, depois enfrenta um clássico contra o Ceará,
foi muito mal e parece que depois dali Desandou, não né? conseguiu mais encontrar o bom futebol. Teve alguns bons minutos depois, mas nada de muito afirmativo, mesmo que o colocasse com toda essa segurança como titular. Um jogador que até tem mais minutos jogando fora de casa do que no em Castelão, casa. que é um fato que o Vojvoda costuma fazer com alguns jogadores, né, específico. Outra análise, o Gastão Ávila, por exemplo, também é um jogador questionado pelo torcedor. Davi Luiz, o torcedor até tem um apreço pelo símbolo, pela imagem, mas ainda não conseguiu jogar futebol para ser titular do Fortaleza. No caso da lateral esquerda, onde o Fortaleza tem talvez a maior dor de cabeça junto ao meio de campo para achar esse titular, o Diogo ele ainda oscila muito, até mesmo dentro do jogo. Sim. Ontem foi o último a entrar em campo para tentar modificar alguma coisa no esquema. Então, assim, só pincelando, né, as questões das contratações que foram feitas. Gilan Borreiro, pouquíssimos minutos, né? Então, assim, a última vez que ele jogou foi na Colômbia, entrou poucos minutos contra o Bucaramanga, né? Então, assim, a gente vê que as contratações, elas aconteceram com o intuito de dar mais corpo para o elenco, mas ao mesmo tempo parece que elas não entenderam o jeito de jogar do Vojvoda ainda com muita eficiência, né? Eu acho muito, Fernando, que quando se pensa em contratações, você não pode pensar assim, mas ele vem para compor elenco. Eu acho muito difícil esse tipo de caracterização, porque eu acho que se o seu objetivo é elevar o patamar do seu time, porque era essa a expectativa que... Ainda mais com o Vojvoda, né? Que é um cara que roda tanto. Que vai... A gente sabe que aquele jogador que está sendo contratado é muito provável que ele tenha oportunidades. E se ele tiver destaque, se ele for bem, se ele corresponder à altura, ele vai ganhar mais minutos com o Vojvoda, que tem essa característica realmente de oportunizar os jogadores. Então, qual foi a grande estratégia do Fortaleza? E isso foi dito até publicamente. A nossa grande estratégia de contratação ou de formação de elenco para 2025 é manter a nossa base. Ok, isso foi feito. A gente viu que boa parte desses jogadores, né, estavam aqui em 2024 e eram jogadores que, inclusive, se destacaram em 2024. Mas quando você pensa em contratações pontuais, ainda mais assim você pensa, então vão ser caras que vão chegar pontuais, não vão ser tantas contratações assim. Outros times da Série A fizeram inúmeras contratações, dezenas de contratações, o Fortaleza fez menos, mas você imaginava o quê? Tudo bem, são poucos jogadores, mas são jogadores que vão chegar para mudar o patamar, para entrar ali numa posição ou outra e elevar o nível do Fortaleza. E o que a gente viu não é isso. Tanto é que quando a gente faz um exercício de analisar essas últimas partidas do Fortaleza, onde estava começando a se ter uma cara ali de Fortaleza de time titular, onde a gente já sabe ali mais ou menos o sistema defensivo, João Ricardo, Mancuso, Mancha e Kusevich, Bruno Pacheco, Sacha, Martínez, Pochettino, ou então Rossetto e Pochettino, Marinho, Breno Lopes e Lucero, enfim, quase todos eles são jogadores que estavam aqui em 2024, ou que vieram da base, como foi o Gustavo Mancha. Então, onde estão essas contratações que chegariam para elevar o patamar do Fortaleza? Por que elas não conseguiram se firmar, né? Oportunidades tiveram. O Fernandes teve oportunidades, o Davi Luiz teve oportunidades. Gastão também. O Gastão Ávila teve oportunidades na zaga, na lateral esquerda. Então é uma avaliação que você tem que fazer. Realmente, foram poucas contratações, mas que não entregaram muito ao Fortaleza, pelo menos até o momento. E aí é que se cria muita expectativa, e a gente vê muitos torcedores falando isso, que existe a possibilidade de você, agora nesse meio do ano, agarrar essa janela de transferência e tentar fazer contratações assertivas. Assim como foi no ano que o Fortaleza passou boa parte ali do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. E aí o que foi o grande diferencial, talvez, daquela temporada? Você faz uma janela de transferências onde você traz muitos jogadores que foram importantíssimos. Vem Caio Alexandre, vem Lucas Sacha, vem Thiago Galhardo, que foi fundamental ali naquele processo. Então aquela janela foi fundamental para o Fortaleza conseguir permanecer na Série A e elevar o seu desempenho. E a expectativa do torcedor, e a nossa também, certamente, é que essa próxima janela, o Fortaleza tenha essa humildade de reconhecer, realmente nós precisamos contratar, nós precisamos de reforço. E assim, a gente no Expresso, a gente tem muito contato com o torcedor, né? O torcedor é o termômetro mesmo do que a gente debate, discute. Antes do início da temporada, a gente fez várias enquetes, assim, qual a posição que o torcedor acha que mais precisa né? E assim, era várias vezes ponto muito repetido da torcida, o meia e o ponta direita. Porque na época não estavam nenhum desses dois setores. Assim, o Caleb ainda era um incógnita, né? Um jogador que ainda estava naquela acabou de retornar, acho que talvez se tiver mais minutos pode vir a render nessa temporada, coisa que a gente não viu acontecendo ainda. Mas eu acho que o torcedor
em grande parte tinha esse sentimento que o meio ponta direita era necessário trazer, e foram 2 posições que sequer foram tocadas, né? Não foram reforçadas. Foram contratados volantes, zagueiros, laterais esquerdos, mas em Foi as questão duas mesmo que não meio mexeram. ponta direita, que era algo muito batido pelo torcedor, a diretoria, enfim, o pessoal do futebol não teve essa percepção que era necessário, né? Eu lembro até que algumas peças, a torcida ou parte da torcida questionava, você vai ficar com 3 laterais esquerdos no elenco, né? Existia essa Sim, pergunta. sim. É uma escolha, é uma decisão, Felipe Jonathan vai sair, aí teve na iminência de sair, mas permaneceu, mas não é nem aproveitado. Aí teve a questão, vai trazer 2 zagueiros, o Davi Luiz e o Gaston Ávila. Tinha o Cardona, aí o Cardona sai, vai para o Tajeres, enfim. E aí você poderia ter usado, por exemplo, essa bala na agulha para contratar jogadores de posições que realmente eram mais necessitadas. Sim. Onde se via essa necessidade, essa contratação. Passou-se muito tempo também nessa busca por uma figura de centroavante, né? Demorou um pouco, aí depois vem o Davidson, enfim. Mas eu acho que realmente esse processo de analisar quais eram as lacunas do elenco do Fortaleza. Eu nem falo muito do meio de campo, porque existia essa expectativa de que o Paulo Fernandes fosse esse substituto do Hércules, né? Só que assim, na própria visão do Vojvoda, como ele já trouxe em algumas coletivas esse ano também, é que o Pochettino não é meia, ele é volante. É volante. Então, segundo teoricamente, volante. meia de origem, Fortaleza só tem 2. O Luca Luca Prior, que assim, não é tão aproveitado assim, e o Caleb. Que são jogadores que, assim, o Luca não tem como a gente analisar, o Caleb não vem amostragem desempenhando, é muito curta. não vem desempenhando bem, né? Então, é uma posição que claramente é carente. Não, se a visão do Vojvoda já era, desde o início do ano, que o Pochettino que era volante, e a gente trouxe mais outros volantes para complementar a disputa dessa posição, porque a gente perdeu o Hércules, mas trouxemos mais do que um volante. Então não foi uma reposição ao Hércules. Foi uma reposição do que o Vojvoda pensava como característica que ele precisava para o meio de campo. E agora a gente, em muitos momentos, a gente vê um time que não tem capacidade de criação, não por causa do meia, mas por causa da característica dos jogadores. O Rosseto é um cara mais cadenciador, que depende da bola passar no pé dele, ele até segura um pouquinho mais a bola do que outros meias, enfim. A gente vai analisar o Paulo Fernandes, tem característica parecida. Se a gente for analisar os jogadores talvez mais físicos, vão ter ali o Martins e o Sacha, mas eles não dividem posição, eles jogam juntos. Então, será que tem profundidade mesmo esse meio campo do Fortaleza? Fica essa dúvida, né? Você falava muito disso, o Fortaleza tem muito volante, mas será que realmente as características são... Sim. Né? Tanto que quando o Sacha fica lesionado, que a gente vai olhar as opções, não são tantas assim. O Zé Werson até pouco tempo também estava, voltou ontem. Enfim, e é até interessante porque a gente vê o Fortaleza já se movimentando nos bastidores em relação à janela de transferências. Sim. Então, por exemplo, um nome muito comentado foi o Denilson, que é um volante também. Tem a questão do Matheus Pereira, que quando viu-se lá que ele jogava de camisa 10 no Eibar, dizia que ele era meio armador, mas na verdade ele é volante, né? Um segundo volante ali. Então, é até interessante a gente pensar também, será que essas contratações que estão sendo estudadas, não foram anunciados até o momento, enfim, trariam essa característica que está faltando ao meio de campo do Fortaleza, ou seria mais do mesmo? É um ponto interessante a se discutir também. O Denilson até tem características de elemento surpresa, é um cara que finaliza bem, que tem uma boa movimentação, é um cara mais físico, que é uma característica que o Fortaleza não tem, mas, assim, realmente se a gente volta para a análise do torcedor, batendo nessa tecla do meio, do ponta direita, realmente não foi seguida. E pensando no jogo de domingo contra o Cruzeiro, Fortaleza que perde para o Vasco, é eliminado da Copa do Brasil, tem um jogo importante contra o Racing também nesta semana, no dia 29. O que pensar deste jogo, na expectativa de formação de campo, do que o Vojvoda deve trabalhar, já que se ele tivesse classificado, teria mais tranquilidade, aquela questão de poupar alguns nomes. O Kusevich não entrou no jogo contra da Copa do Brasil, justamente com essa função de ser poupado. Como é que fica a cabeça do torcedor, principalmente? O Matheus, que comenta, mas também é torcedor, como é que pode trazer esse reflexo? Assim, acho que, como torcedor, pensando assim, acho que a energia ela é baixa, não tem para onde ir, né? Principalmente pelo histórico recente na Série A. O Cruzeiro sempre é uma pedra no sapato do Fortaleza. Aqui já venceu do Fortaleza 2 temporadas atrás. Ano passado também Fortaleza conseguiu ganhar, estava com um jogador a menos, o Cruzeiro empata o jogo, enfim, são jogos sempre muito difíceis contra o Cruzeiro aqui no Castelão. E aparentemente os times que vêm enfrentar o Fortaleza, seja aqui ou fora, eles estão entendendo um pouco como parar a criação do Fortaleza,
primeiro, segurar os minutos iniciais, porque tanto no jogo do 4-0 quanto do 5-0, Fortaleza basicamente já começa o jogo 1-0. É verdade. Então, isso é um fato que o Fortaleza sempre tem, contra o Fluminense também foi dessa forma, Sim. onde o Fortaleza faz logo um gol e pega o controle do jogo para ele, né? E aí as equipes, elas tentam segurar esse ímpeto nos primeiros minutos e depois prende 2 linhas de 4, mas deixa sempre 2 jogadores flutuando para cima dos volantes do Fortaleza, pressionando a primeira posse de bola. E quando o Fortaleza não consegue fazer essa saída com tranquilidade, vem o lançamento, vem o chutão, fica um time muito dependente de cruzamento e lançamento na área, que não vem mostrando tanto sucesso. Né? E assim, hoje o cenário no Castelão, ele tende a ser muito preocupante para o Fortaleza. Porque à medida que o tempo for passando e que o time não for conseguindo desenvolver bom futebol, a tendência de virar um caldeirão negativo contra o Fortaleza, né, é muito grande pelo mau momento. Não é que o torcedor torce contra, quer que o Fortaleza perca. Mas o torcedor também tem todo o seu deslocamento, vai ao Castelão com N dificuldade de deslocamento, de serviço, e ele quer pelo menos ver dentro dos jogadores ali um pouco, esforço, uma vontade a mais, um esforço, né? Então, eu acho assim, o prognóstico, se a gente for analisar, para o Cruzeiro é o melhor possível. Porque dentro do Campeonato Brasileiro é um time que vem mostrando mais futebol do que o Fortaleza, quando a gente compara. É um time que vai conseguir fazer essa pressão até pelas próprias características dos jogadores que compõem o meio-campo. Vive um momento de crescimento na temporada do trabalho do Jardim, já vem encontrando um rosto, uma cara melhor depois daquela oscilação, principalmente na Sul-Americana, com a eliminação precoce. Mas eu vejo que, na visão do torcedor, o torcedor vai com muito pé atrás para essa partida de domingo, principalmente para dar contra o Racing no El Cilindro. Acho que a energia do torcedor ela tá baixa. Eu concordo totalmente. Assim, a fase do Cruzeiro realmente é boa, né? Eu estava até contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem perder. Então é uma equipe que chega com confiança, bem diferente do Fortaleza. Que fez investimentos também, né? Que Levou fez o Gabigol. investimentos pesados, enfim, mas que a gente tem visto que, apesar de ainda não ser aquele Gabigol, o Dudu não foi bem, enfim, mas como o Matheus falou, está se encontrando pouco a pouco uma cara e começa a ver uma consistência, um equilíbrio nessas atuações. Tanto é que tem essa sequência invicta, né? Então é um time que chega com confiança, né? E a gente sabe que confiança não é tudo no futebol. Exige técnica, exige o futebol mesmo. O jogo pode ser diferente, pode ser uma partida à parte, mas a confiança ela dita muito o jogo. E ainda mais diante de um cenário, como a gente falou, que eu acho que o que vai influenciar muito a preparação do Fortaleza e a mentalidade do Fortaleza dentro de campo, o próprio esforço físico do Fortaleza, é ter em vista que na quarta-feira você tem uma decisão que, apesar de você estar à frente do seu concorrente, não tem nada garantido. Não tem nada garantido, né? Então, o Fortaleza vai enfrentar o melhor time da sua chave, que é o Racing, que venceu o Fortaleza, esse mesmo Fortaleza, em casa por 3-0, né? Teve as suas oscilações, acabou sofrendo algumas derrotas na competição, mas enfim... Melhor ataque da Libertadores até Melhor ataque da Libertadores, é uma equipe que produz muito, vai jogar diante do seu torcedor, então tem esse aspecto favorável. Você, ao mesmo tempo, está ali na sua partida, sabe que você precisa vencer, que é um jogo difícil, mas você sabe que o seu adversário, o seu concorrente, vai enfrentar uma equipe que já está eliminada e que joga sem torcida, então a gente sabe que o contexto talvez seja mais favorável ao Atlético Bucaramanga do que ao próprio Fortaleza, então você tem toda essa tensão no ar, você sabe que é uma semana decisiva, importante, você sabe que você já foi eliminado de uma competição agora. Copa do Brasil. De pressão apitando, né? Tá tudo apitando, você não quer correr o risco de ser eliminado. A mesma forma, a gente sabe também que se você perde para o Cruzeiro, você transforma essa pressão em ainda maior. Então você chega na quarta-feira dizendo assim, meu Deus, esses últimos jogos foram terríveis, então a gente precisa dar uma resposta. E dar uma resposta, precisar dar uma resposta num jogo decisivo como esse, é muito difícil. Então é um jogo que eu acho que ele tem um peso duplo. Se você vence esse jogo, você de certa forma alivia um pouco mais a situação e lhe ajuda a se preparar melhor para o jogo contra o Racing, mas também se você perde, a pressão vai ser muito maior do que uma derrota em um outro momento do Campeonato Brasileiro, em uma outra rodada. Se você tivesse se classificado na Copa do Brasil, se você não tivesse uma decisão na Libertadores. Então é um jogo que vai exigir muito do emocional do Fortaleza, do elenco do Fortaleza. E aí, enfim, não sei exatamente qual vai ser a estratégia utilizada pelo Vojvoda, no sentido de, eu vou... Acredito que a tendência seja a volta do Kusevich, por exemplo, que foi poupado, né? A informação que a gente tem é essa. Aquele sistema defensivo bem consolidado. Não sei se Lucero ou Davidson, enfim. Mas eu acho que a mudança que se espera é principalmente de postura. E seria interessante se o Fortaleza conseguisse começar o jogo, apesar de que, claro, o Cruzeiro vai tentar impedir isso. Mas que o Fortaleza tente, né? Fazer valer aquele início avassalador que lhe conferiu algumas vitórias importantes.
como as que o Matheus citou, contra o Fluminense, onde você já começa intenso e marca 2 gols no primeiro tempo, contra o Juventude, que você marca nos 3 primeiros minutos, contra o Colo-Colo, que você marca logo no início. Então, se o Fortaleza consegue isso, ele tem até um pouco mais de tranquilidade e facilidade para cadenciar o jogo, para não ser um jogo talvez que exija tanto fisicamente dele, ele consiga se preservar de certa forma para o jogo de quarta-feira. Então, é um jogo muito importante para o Fortaleza, no sentido emocional daquilo que ele vai enfrentar no meio de semana contra o Racing. E um jogo perigoso também pela característica de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro gosta muito de usar a faixa central para alargar o campo. Então, tem a presença do Matheus Pereira e tem um centroavante muito móvel, que é o Caio Jorge, que vai, com certeza, atrapalhar o funcionamento da defesa do Fortaleza, porque a intenção do Cruzeiro é, com a movimentação do Caio Jorge, fazer com que algum dos zagueiros tenha aquela perseguição e aí apareça o espaço para o Matheus Pereira jogar, ou então para o Wanderson alargar o campo, que é um cara que também vive boa fase, junto com o Christian. Eu acho que talvez a única questão do Cruzeiro é que é um time que, quando é exposto a times mais rápidos, com maior velocidade, ele encontra certos problemas. Então, se o Fortaleza conseguir executar aquele jogo de transição, que é talvez o jogo que o Fortaleza mais consiga executar, e que foi destaque no ano passado, talvez tenha nessa possibilidade, num jogo mais de transição, de tentar entregar a bola um pouco mais para o adversário e tentar jogar nas costas dos laterais, que é uma dor de cabeça do Cruzeiro, talvez o Fortaleza possa surpreender a equipe mineira e tentar sair com resultado positivo do Castelão. O problema é justamente esse momento que o Fortaleza vem encontrando, que parece que nada vem dando certo, né? E aí, caso o resultado seja positivo ou negativo, enfim, independente do resultado, positivo ou negativo, qual vai ser o reflexo disso no jogo da quinta-feira? Eu já vinha perguntado na coletiva para o Vojvoda, do jogo contra o Bucaramanga no 0-0, foi justamente essa pergunta que eu fiz para ele, pensando, né, o que é que esse empate contra o Bucaramanga ele interfere no jogo contra o Racing. Aí ele falou que não, que ainda está distante, ainda tem algumas partidas entre esses jogos e assim, ele não gosta de analisar futuro, foi o que ele trouxe na resposta. Mas assim, eu acho que o ponto de vista, independente de tudo, eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro, acho que tem que ser encarado como 2 finais. Primeiro, para dar uma resposta para o torcedor, que está ansiando por essa resposta, né, esperando a resposta do elenco. E outra coisa para ir aliviado jogar contra o Racing. Porque uma derrota pode aproximar demais o Fortaleza da zona de rebaixamento. E aí o jogo contra o Racing vai ficar... Será que a gente vai com força máxima? Com certeza vai, porque é Libertadores. Sim. Só que aí vai justamente bater naquele ponto. Hoje, alguns jogadores do Fortaleza sequer têm uma peça clara de substituição, como é o caso do Breno Lopes. Se o Breno Lopes viesse machucar, viesse contundir, ninguém sabe quem jogaria no lugar dele. O Alanzinho, por Seria exemplo, o Alanzinho. Que mas não foi relacionado ontem, né? Então, o Alanzinho assim, foi por opção do treinador, né? Não relação dele. Então, assim, fica essa questão. Como é que a gente vai priorizar uma competição tão perto da zona de rebaixamento? Ou seja, o Fortaleza ele precisa desse resultado, não só no aspecto anímico, mas também no aspecto estratégico para o resto da temporada. Pontuação mesmo, né? E por isso que eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro ele é extremamente crucial, tão quanto o jogo contra o Racing no meio de semana. E aí, pensando ainda nesse jogo contra o Racing, o Fortaleza tem uma, aspas, chance de permanecer em competições internacionais, porque ainda há o play-off da Sul-Americana. E o empate já favorece muito o Fortaleza. Mas nesse cenário, depois de eliminação da Copa do Brasil, por mais que o Fortaleza já tenha participado da Sul-Americana, será que será bem recebido, se caso o Fortaleza não consiga passar do Racing, por exemplo? Assim, eu acho, Fernanda, que essa não deve ser a mentalidade que o Fortaleza deve entrar em campo no jogo contra o Racing. No sentido de, eu vou entrar aqui tranquilo, porque eu sei que se eu empatar, e aí o Bucaramanga teria que ganhar de 7-0 do Colo-Colo, eu sei que isso é muito difícil de acontecer, eu tenho garantido a Sul-Americana. É um pensamento muito pequeno para aquilo que o Fortaleza se propôs a fazer nessa temporada. Quando você tem uma equipe que na sua primeira participação de fase de grupos conseguiu, num grupo muito difícil, que era aquele de 2022, contra River Plate, contra Colo-Colo, contra Alianza Lima, você avançar para uma oitavas de final foi um feito histórico para o Fortaleza. Você conseguir, na sua primeira participação, avançar num grupo difícil daquele, foi um feito histórico. Então, acho que o Fortaleza, quando agora vai para essa segunda vez, se deseja a mesma coisa. Obviamente, quando você sabe que tem essa questão, isso pode minimizar caso não dê certo, mas essa não pode ser o seu alvo, a sua meta, o seu objetivo. Eu quero ir
terminar em terceiro lugar para ir para a Sul-Americana e lutar por um título, talvez. Não é essa a mentalidade que se espera do Fortaleza. E não é essa, eu tenho certeza, o desejo do Vojvoda, dos jogadores. Né? Apesar de ser difícil a gente até, às vezes, comentar sobre isso, porque dentro de campo, em muitos jogos a gente vê uma equipe muito apática, né? Que não demonstra muito desejo. A gente sabe que internamente esse é o objetivo do Fortaleza, é avançar de fase. Então, eu acho que é com essa mentalidade que se deve entrar dentro de campo. Óbvio, se Deus livre acontecer a situação do Fortaleza não avançar, minimiza-se a situação por saber que ainda tem uma possibilidade de avançar numa competição internacional. Mas eu não acho que isso deve ser encarado como negativo, caso aconteça. É uma nova oportunidade, Fortaleza se dedicar, se buscar reinventar um título, também, se reinventar, mas não classificar não seria bom. Não seria bom, não seria positivo. Eu não sei se eu tô com a minha visão negativa demais, mas eu acho que cair para a Sul-Americana hoje, ainda mais por causa do contexto, olhando pela ótica do torcedor, eu penso que não sei se seria tão positivo assim, não, na verdade, porque sempre vai ter comparação, né? E ainda mais você ser eliminado num confronto mata-mata contra o clube da terceira divisão nacional e você cai para uma Sul-Americana para enfrentar um time que, querendo ou não, vai ter um nível acima. Sim, acima. Isso gera questionamentos para todos. Eu acho que vai sempre ter aquele torcedor que vai falar, pô, mas se não conseguiu passar do Retrô, vai conseguir passar na Sula, no playoff. Né? Então eu vejo que eu já vejo numa ótica diferente. Eu acho que seria um motivo a mais, um problema extra para a diretoria e os jogadores e a parte técnica ter que tratar. E aí a gente pensando voltando a falar do jogo contra o Cruzeiro, pensando nessa partida, o que é que o Fortaleza pode tirar de lição da eliminação para não refletir no jogo contra o Cruzeiro? Fortaleza, eu acho que tem que simplificar as coisas. Eu acho que tem que primeiro pensar como eu vou poder fazer para evitar a pressão vindo da arquibancada, no primeiro ponto. Então, acho que assim, não só para jogar para performar, para jogar bem, não é isso. Acho que o resultado é até mais importante do que a performance do Fortaleza. Mas eu acho que precisa entender que quando a fase não é boa, é não tentar fazer o diferente. Fortaleza, quando veio nessa melhora de desempenho, foi para uma linha de 4, mais próximo do que jogou no ano anterior. Claro que no ano anterior, acho que o principal momento do Fortaleza foi quando colocou o Mancuso como ponta, foi para o 3-5-2, mas se você analisar a forma como o Fortaleza jogava, nem sempre ele ficava organizado com aquela linha de 3 inicial, e era um time que era muito capaz de contra-atacar. Ele deixava ali, às vezes, fingindo de morto, não participando quando tanto da partida. Menos esperava. Exatamente, acelerava o jogo, lançamento nas costas, tabela. Breno Lopes, Marinho. Exatamente. E para mim, eu acho que essa tem que ser a visão. O Fortaleza tem que simplificar um pouco mais o jogo. Não é porque está no Castelão que vai precisar ter a bola o tempo todo. Deixa um pouco mais a bola com o Cruzeiro. Se organiza defensivamente, tenta sair nos contra-ataques, que é justamente um ponto que o Cruzeiro encontra dificuldades na temporada. Não é à toa. Faz parte da estratégia também, em certos momentos, você não precisar assumir o protagonismo. Mas o Fortaleza ele tem que assumir o protagonismo da própria trajetória dele no ano. Porque parece que está esperando os resultados acontecerem, sendo levados para o que vem acontecendo. E justamente por não estar acontecendo os resultados, é que vem gerando essa panela de pressão e vem jogando o time nesse caldo quente aí para resolver. Né? Eu concordo totalmente com o Matheus. A gente puxa na memória vários jogos, Fernanda, da Série A do ano passado, onde a postura foi exatamente essa. O adversário tinha a posse de bola, o Fortaleza apostava nessa transição rápida e era muito efetivo. Talvez não era um time que, nas partidas, criasse 30 chances claras de gol. Era o time que menos tinha a bola no campeonato. Exatamente. Né? Tinha pouca posse de bola, tinha pouca criação de chances, mas que era extremamente efetivo nas chances que tinha. Que é o que conta no futebol. Que é o que conta no futebol. Né? A gente, claro, a gente acha bonito quando a gente vê um time que tem a posse de bola, que tabela ali na frente da área adversária, consegue encontrar os espaços, faz muitos gols, isso é ótimo. Mas se você está tendo, de certa forma, dificuldade, você tem que se agarrar naquilo que pode ser efetivo. Se a gente está vendo que é um Fortaleza que está com muita dificuldade nessa questão de criação, que os adversários conseguem encontrar, de certa forma, estratégias para frear essa criação do Fortaleza, se o Fortaleza tem um meio de campo que é muito incerto, é muito instável, com jogadores que a gente não consegue descrever exatamente quais são os 3 titulares, enfim, se eles estão realmente bem ou não. Pochettino voltou um pouco bem de lesão, mas é um cara que
enfim, o posicionamento dele não é tão ali. A gente até estava comentando isso fora do ar, né? Não é tão próximo ali do centroavante em alguns momentos, né? No jogo de ontem a gente via muito o Pochettino aberto pela direita e o Martínez pela esquerda. Então, Era um losango, né? O meio campo do era Fortaleza. praticamente um losango, exatamente. Então eu acho, Fernanda, que nesses jogos e nesses momentos você tem que buscar fazer aquilo que é mais efetivo, né? Então, é legal, talvez, para o torcedor que está lá no Castelão ver o Cruzeiro com mais posse de bola? Não é legal, mas que se isso for o contexto, a torcida possa ter talvez um pouco de paciência para que o Fortaleza também aproveite esses espaços que vão ser deixados pelo Cruzeiro, porque se ele tem a posse de bola, se ele avança ali buscando pressionar o Fortaleza, como o Matheus já falou, é uma característica natural que ele deixa algumas brechas ali, as costas dos laterais, que é justamente o que pode casar com a velocidade de um Breno Lopes, de um Marinho ou de um outro jogador que possa ser escolhido pelo Vojvoda. Então, eu acho que é isso. Eu acho que mais importante do que até uma grande atuação, é um resultado positivo. Porque um resultado positivo ajuda você a contornar todo esse problema. Não estou dizendo que é a solução para tudo. Que se o Fortaleza vencer por 1-0 com um gol aos 45 minutos, esquece tudo que passou pelo Retrô. Não, ainda tem muita coisa a evoluir. Mas já dá um alívio um pouco maior para você pensar na sua grande decisão da semana, que é a quarta-feira, sem desprezar o jogo importante, que é contra o Cruzeiro. E a fórmula mágica da Série A é ganhar em casa, né? Exato. Não tem pra onde ir, é ganhar que em casa. era o trunfo do Fortaleza em 2024. Invicto. A equipe que não perdeu dentro de casa. Então, se espera disso, né? Que volte a ser esse grande trunfo do Fortaleza, né, nessa Série A do Brasileirão e que isso, de certa forma, impulsione. A gente sabe como uma vitória dentro de casa é positiva até no pós-jogo, porque a gente vê que a torcida, de certa forma, aplaude ali os jogadores, fica um momento... É um reflexo, né? Eu lembro do jogo contra o Fluminense, que foi um jogo, enfim, depois da perda do título do Campeonato Cearense, a gente estava lá trabalhando na Arena Castelão, e a gente viu como o clima do pós-jogo foi diferente. Sim. A torcida já estava... acho que agora as coisas vão melhorar. Quem estava no PV contra o Juventude, quem estava no Castelão contra o Colo-Colo... A torcida ecoou, o Leão voltou. O Leão voltou. Então, olha o efeito que dá uma vitória dentro de casa, uma vitória que você tem a presença do seu torcedor. Então, imagina a motivação que pode ter dentro do elenco se você consegue ter uma boa atuação e uma vitória contra o Cruzeiro. Isso já lhe motiva para o jogo de quinta-feira. Então, acho que esse jogo é muito importante que o Fortaleza possa buscar ser efetivo mais do que qualquer outra coisa. Meninos, nosso papo já está acabando. Passa muito rápido sempre aqui, a conversa sempre é muito boa. Quero agradecer ao Matheus por estar aceitando o nosso convite, dizer que você vai voltar. Tomara. Numa situação melhor. Numa situação melhor, mas fica à vontade também para deixar o espaço aí para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, show de bola. Agradecer mais uma vez pelo convite, espero que a gente tenha conseguido ajudar no debate. Convidar você a seguir o Expresso Tricolor, você que está nos assistindo. Segue lá, estamos buscando 60 mil inscritos, bem pertinho, falta aí 300, então vamos ver se com o Jogada do Leão, com certeza o público daqui vai chegar junto e vai ajudar a gente a chegar nesses 60 mil. Enfim, eu faço basicamente as narrações, né? Então eu estou sempre também lá no setor de imprensa, então estou fazendo narração, indo para coletivas, essa está sendo a minha participação, vez ou outra eu estou em live, mas devido aos horários que são um pouco mais puxados na semana. Preparando o casamento, né? Vai acontecer. Dar um abraço à minha esposa, né, também, a Camila. E é isso. Vamos pra cima, né? Buscar agora essa reconstrução do Fortaleza. Sim. E agora tem que realmente ser esse o toque mesmo de guerra dentro do PC. Procurar um ponto para fazer com que não só o rendimento do time melhore, mas que também a relação com o torcedor seja refeita, porque está na bronca. O torcedor ele está realmente chateado com o que vem acontecendo e o Fortaleza, mais do que qualquer um, é o principal prejudicado dessa fase, distante do torcedor e ainda sem conseguir performar dentro de campo. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. E Dan, valeu pela parceria de sempre. Até a próxima. Valeu, Fernandinho. Obrigado, Matheus. Foi um prazer estar aqui. E a gente realmente espera que esse momento sirva também de lição para o Fortaleza, né? Reconhecer os erros, reconhecer as críticas, aceitá-las, né? Compreendê-las e buscar soluções. Tem a janela de transferência chegando. A gente espera para que, de fato, o Fortaleza possa se reerguer, porque certamente é um time que tem uma grande torcida, tem uma história belíssima e gigantesca e que não merece estar na situação que está, merece realmente coisas melhores, mas a gente acredita que o mesmo Fortaleza que superou outras crises, superou outros momentos de turbulência, também vai ter capacidade de se reerguer e alçar voos mais altos ainda nessa temporada de 2025.
É isso, meninos, mais uma vez, obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha sempre no Jogada do Leão. Às sextas-feiras, 8h30 da noite, na Verdinha, aos domingos, às 11 da manhã, no seu principal tocador de podcast e no nosso YouTube, @JogadaSVM. A gente, semana que vem, tem um encontro marcado mais uma vez aqui para falar sobre mais um tema, sempre sobre o Tricolor de Aço. Até a próxima!